Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando da reportagem sobre a herança de Paulinha Abelha. Quem tem razão? Somente a justiça para determinar quem é que vai ficar na casa para cuidar do senhor Gilson. Quem tem direito à herança de Paulinha Abelha? Vamos falar aqui nessa reportagem, gente. Vamos lá. A reportagem diz assim: as irmãs querem ficar na casa que está Clevinho, mas sem ele por lá. Quem tem razão nessa história? O que diz a lei? O Clevinho pode ser expulso da casa? O que as irmãs querem? Andréia disse: o que queremos é o que sempre queremos, a gente ficar lá, porque quem cuida são os profissionais de saúde. Ficar com nosso pai lá na casa. É isso que nós queremos. Aí o Clevinho diz assim: o pai da Paulinha sempre foi cuidado pela Paulinha e por mim. Ninguém nunca cuidou. Porque ninguém nunca cuidou, disse ele. Ele começou com esquecimento, repetia sempre as mesmas coisas, ele queria tomar banho toda hora, ele queria ir no banheiro toda hora. E a Paulinha sofria demais com isso, porque ele tem, né, gente, mal de Alzheimer. Porque ele sempre foi o amor da vida da Paulinha. E agora as irmãs exigem que Clevinho saia da casa onde ele mora com o sogro, o senhor Gilson. O advogado da Andréia e da Carla Abelha diz assim: a família quer cuidar do senhor Gilson, ele é idoso, incapaz. A família tem preferência e o viúvo precisa se retirar do imóvel. Mas para Clevinho, o interesse delas não seria cuidar do pai. Clevinho diz: elas resolveram conversar comigo e dizer que elas queriam a parte dele, do pai, da herança, mas não queriam tomar conta dele. E aí eu recusei. Se querem a parte do senhor Gilson da herança, vocês precisam cuidar dele. Clevinho diz que, em respeito ao público, ele esclareceu tudo isso. Clevinho e Paulinha se casaram em 2020 em regime de comunhão parcial de bens. A advogada Júlia explica que existe o patrimônio que é o comum do casal, patrimônio que foi constituído ao longo do casamento. O cônjuge sobrevivente será dele esses 50%. E de acordo com Clevinho, o casal já vivia juntos antes de ir morar nessa casa que agora está Clevinho com o pai da Paulinha. A repórter diz assim que esse imóvel tem 128 metros quadrados, são 3 quartos, sendo que um quarto é uma suíte. Seria esta casa o alvo da disputa entre as irmãs e Clevinho. Segundo Clevinho, o imóvel foi comprado por Paulinha, gente, em 2014. E Paulinha teria ficado sem pagar algumas parcelas por um tempo, mas reativou o financiamento quando ela decidiu morar com Clevinho e o pai nessa casa. Aí o Clevinho diz assim: o pai sempre morou com a Paulinha a vida inteira. Quem estava sempre para cima e para baixo com o pai era a Paulinha. Os custos da equipe médica são arcados pelo plano de saúde, pago pelo ex-empresário de Paulinha. Clevinho também conta, gente, com a ajuda da mãe e da tia dele. Clevinho diz que a mãe ajuda fazendo comida e limpando a casa. A tia também faz a mesma coisa e elas revezam. Cada 15 dias, uma ajuda o Clevinho lá na casa, que era da Paulinha. Aí o Clevinho pergunta assim na entrevista: e cadê as pessoas que
para cuidarem dele? Cadê a família dele para cuidar dele? Ele pergunta na entrevista: cadê a família para cuidar do seu Gilson? A reportagem coloca aquela live que a Andrea fez, coloca um pedacinho ela falando que para cuidar do pai, elas precisam mudar para a casa lá do pai, que é da Paulinha. Para isso, Clevinho tem que sair. E Andrea fala: aqui em Simão Dias não tem recurso para painho não, gente. A gente quer ir para casa. A repórter disse que a Andrea e a Carla Abelha, pessoal, não quiseram dar entrevista. E diz que Clevinho mente nas redes sociais. A Andrea diz isso de Clevinho. Então, elas mandaram, o que elas queriam falar, que o advogado delas falasse. Olha só, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o que aconteceu ali nesse momento na reportagem. Eu não sei o que pensar disso, porque Paulinha era só amor. Só isso que eu quero dizer para vocês. Não sei a opinião de vocês. O advogado fala que elas eram impedidas de visitar o pai quando Paulinha ainda era viva. O advogado diz assim: as irmãs se queixam que muitas vezes queriam vir para ficar perto do pai, mas sentiam a Paulinha assim, meio que sem graça, dizendo: venha, como se ela tivesse poupando a relação dela, porque o marido teria incômodo com a família. É só essa parte que eu gostaria de comentar com vocês. Será que Paulinha faria isso? Ela era tão real, ela era tão coração. Então é essa pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Que a gente fala, a Paulinha era só amor. Como ela não ia deixar as irmãs verem o pai? Porque o marido se sentia incomodado? Então eu não sei essa resposta, porque a Paulinha também não está mais viva para se defender disso, né? Então é isso, só isso que eu quero comentar, assim, nessa reportagem. Mas segundo o que Clevinho fala nessa reportagem, gente, o relacionamento dele com o sogro é muito forte. E Clevinho diz ter seu Gilson como um pai, pelo cuidado e pelo amor que ele tem por ele. Mas o advogado das irmãs diz que agora o grau de parentesco é que é o mais importante. O advogado das irmãs da Paulinha diz assim: a gente não está aqui para julgar uma atitude delas. Elas são sangue. Elas não atentaram contra o pai. Elas não fizeram nada de errado contra o pai, para que sejam afastadas do pai. Então, o que a gente está discutindo o quê? Diz o advogado das meninas. É o pai delas. E ainda, de acordo com o advogado, as irmãs da Paulinha contestam a propriedade do imóvel. A casa não estaria no nome da irmã Paulinha. Estaria no nome do senhor Gilson. Pessoal, gostaria que vocês prestassem bem atenção agora, porque o advogado do Clevinho apresentou um documento que é um termo de cessão de direitos assinado há 4 anos atrás, dia 3 de dezembro de 2018. Nele, a Paulinha transfere a compra do imóvel que ela comprou no nome do pai para o nome dela. O advogado de Clevinho diz: quando esse imóvel foi comprado,
foi comprado no nome do senhor Gilson em 2014. Ocorre que em 2018 houve uma cessão e essa cessão feita com a construtora a um contrato, a um aditivo que passa esse imóvel do senhor Gilson para a Paulinha. Pessoal, até notem o nome da Paulinha, Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana. Ela ainda não havia tirado o nome do Marlos do nome dela. Olha só, interessante, né? Mas não tem nada a ver, viu, gente? Essa casa não tem o nome do Marlos. Muita gente fica se perguntando isso e não é. Essa casa estava no nome do seu Gilson. Quem comprou foi a Paulinha Abelha e depois passou para o nome dela. Bom, aí, gente, o advogado do Clevinho fala que com esses documentos prova que o viúvo tem direito à parte do imóvel. O advogado diz que Clevinho tem hoje o direito que se chama Direito Real de Habitação, que está no Código Civil, quando o falecimento de sua mulher, a Paulinha, né? Então, ele tem o direito de permanecer no imóvel. Bom, nessa parte da reportagem, para Clevinho, o motivo de tudo seria a parte da herança que o pai tem direito. Clevinho diz assim: eu não preciso nem dizer o que elas querem. Elas querem cuidar por quê? Porque se elas cuidam, gente, diz ele, a tutela vai para elas, sendo que vai para elas a herança. Vai para elas também a herança. E a herança é administrada pelo responsável do senhor Gilson. Bem, o advogado das irmãs diz elas são sangue e o viúvo não é sangue. É o pai dela que está lá, dentro da casa. E elas não têm total acesso ao pai. Aí ele faz uma pergunta: você deixaria o seu pai com um estranho? Quem faz essa pergunta é o advogado das meninas. Clevinho diz que tem outros bens da Paulinha, viu, gente? Tem outros bens. A Paulinha tem outro tipo de herança. A casa, segundo ele, está avaliada em R$500 mil, mas não está quitada. O financiamento tem parcelas atrasadas. De acordo com a lei, ele tem direito a 50% do imóvel. A mãe e o pai da Paulinha são os outros herdeiros diretos, já que a Paulinha não deixou filhos. Então, 50% é do Clevinho e os outros 50% é do pai e da mãe. Tem uma advogada que diz que os irmãos não são herdeiros necessários, que não pode se afastar por testamento. Esses aqui têm que herdar. Quem são? Quem são os legítimos herdeiros? O cônjuge, os ascendentes, que é os pais, e os descendentes, que é o filho, mas a Paulinha não deixou filhos. Para terminar, Clevinho disse que ele está fazendo por amor, por carinho, por gostar do Sr. Gilson de verdade. Eu não tô aqui por interesse em nada que é dele. Bom, a mãe de Paulinha e o pai da Paulinha, gente, tem os outros 50%. E o Clevinho, o outro 50%, que é por lei. Tá aí, bem complexo. Isso vai ter que ser decidido mesmo na justiça. Que deu pra gente entender que as irmãs querem cuidar do pai, entrar na casa e cuidar do pai. E querem que o Clevinho saia. Mas pelo que a gente viu aqui, ele tem direito na casa e ele tem o direito também de ficar na casa. Tá aí, pessoal.